Bom dia, galerinha. Vamos lá na nossa videoaula, tá? Pessoal, em meio a esse período de pandemia, nós estamos assim, né? A essa distância, só tendo contato online. E esse, porventura, é o nosso primeiro contato, de forma que eu estou dando a aula para vocês, certo? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Olha só, eu vou precisar da ajuda de vocês. De que forma? Eu preciso que vocês sentem realmente, se dediquem, tá? Para poder estudar o que a gente vai fazer hoje. Estudar o capítulo que a gente vai fazer hoje, certo? O que a gente vai fazer hoje? Estudar monômios. Professor, esse assunto a gente já viu. Não, esse assunto eu passei para vocês da última vez que a gente teve contato. Lembra disso que era o capítulo? Esse capítulo que a gente está estudando, né? Capítulo sobre monômios e polinômios, certo? Então, nesse capítulo, nós iremos estudar expressões algébricas, valor numérico, que foi toda a parte inicial que eu dei para vocês. E aí eu já tinha dado monômios e polinômios para vocês, só que a gente vai revisar esse conteúdo, beleza? E aí a gente vai começar da página 69. A página 69 está falando sobre monômios. Então eu vou dar uma introduzida no que é monômio. Logo após eu vou passar as operações de monômios, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, certo? E posso também passar uma radiciação, porque existe também radiciação de monômios, tá? E porventura, mais à frente, a gente fala sobre polinômios, se der ainda nessa videoaula, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então a nossa videoaula é sobre monômios, tá? Monômios. E aí eu pergunto a vocês, tá? Tem a definição no material de vocês, mas eu pergunto a vocês logo de cara. O que é um monômio, tá? Monômio nada mais é do que um termo algébrico onde ele é constituído de números e letras. Se eu tiver um número apenas, é um monômio, professor? É, tá? Um número pode ser chamado de monômio também, se ele estiver dentro do conteúdo de monômios, certo? Mas também se ele vier só letra, professor, é um monômio? É, certo? Então, um exemplo de um monômio nada mais é do que, por exemplo, 2x ao cubo, y ao quadrado, z. Eu posso colocar um menos aqui, né, para a gente caracterizar quase tudo que a gente conhece sobre matemática, né? Números negativos e expoentes aqui. 3, 2 não aparece, mas porventura eu tenho certeza que vocês sabem que aqui tem 1, certo? Então, olha só, essa expressão é um monômio, professor? É um monômio. Professor, essa expressão continua sendo monômio, professor? É um monômio, tá? Então, eu tenho aqui essa expressão representando monômio. É interessante que vocês deem uma olhada na definição que o livro de vocês traz, certo? O livro de vocês vai trazer uma definição para monômio, diferente da que eu estou dando, é claro, tá? Eu estou dando aquela que eu acho que é mais simples para você, mas a partir da minha, se você acompanhar que está no livro, talvez você entenda melhor o que o livro está dizendo para vocês. Pessoal, o monômio é constituído por duas partes, certo? Uma parte é o coeficiente numérico, tá? Então eu tenho aqui uma parte que vai se chamar de coeficiente numérico, que vai ser só, nesse caso aqui desse monômio, vai ser o menos 2 terços, porque é apenas um número, tá? É o número que está acompanhando as variáveis. Nesse caso, as nossas variáveis, as nossas incógnitas, tá? Elas recebem o nome de parte literal. Parte literal. A parte literal de um monômio, tá? São as letras e os seus respectivos expoentes, tá? X ao cubo, y ao quadrado e z elevado a 1, mas não preciso colocar, beleza? Então aqui eu tenho essa definição. Então toda hora que eu falar coeficiente numérico, você já tem que saber que o coeficiente numérico é o número que acompanha a nossa parte literal, que são as letras, tá? São os valores que estão acompanhando as letras, que vem na frente, tá, pessoal? Não é os expoentes, não confundam. Coeficiente numérico só essa parte aqui, ó, que está acompanhando a letra, né? Lembra lá da equação do primeiro grau? 2x, 2 terços de x, meio, 1 meio de x. Então, você já tem costume de trabalhar com isso, porque lá no sétimo ano, né? Lá no sétimo ano, vocês trabalhavam com essa definição, certo? Então, eu tenho o coeficiente numérico e a parte literal.
O que é que a gente ainda pode tirar de um monômio? Eu posso tirar seu grau. Como é definido o grau de um monômio? O grau de um monômio é dado pelo somatório. Escrevam aí, tá? O grau de um monômio é dado pelo somatório dos seus expoentes, tá? Dos expoentes das variáveis, dos expoentes da parte literal, dos expoentes das incógnitas, tá? Então, quando eu pego aqui, ó, esse monômio e quero saber o grau, o seu grau, então, o que é que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, da sua parte literal e eu vejo que ele tá, a parte literal tem expoente 3, 2 e 1. Então, eu pego 3 mais 2 mais 1, somo tudo dando 6. Então, esse polinômio é do sexto grau. Então, para calcular o grau de um polinômio, ou para determinar o grau do meu monômio, na verdade, basta que eu faça o somatório dos expoentes na parte literal. Se tiver 10 letras aqui representando a parte literal, eu tenho que somar todos os expoentes, tá, pessoal? Pergunta, professor, eu só posso dizer o grau do meu monômio se eu somar todos os expoentes? Não. Porque a pergunta pode ser mais objetiva. Por exemplo, qual é o grau desse monômio em função da variável x? Observaram aí? Que eu peguei e falei o seguinte, eu quero saber o grau desse monômio a partir da variável x. Então, a partir da variável x, ele é do terceiro grau só. Do terceiro grau, certo? Se eu for olhar a variável y, ele é do segundo grau. Do segundo grau, de acordo com a variável y. E de acordo com a variável z, tá? Ele é do primeiro grau. Então, vai depender da pergunta, vai depender da questão que vocês estão respondendo, certo? A questão que está respondendo é que vai lhe dizer como é que você tem que olhar o grau desse monômio, certo, pessoal? Então, eu posso pedir o grau do monômio como um todo, e eu posso pedir o grau do monômio em relação a uma única variável, certo? Então, você tem essas duas características, beleza? Visto isso, a gente tem a definição de monômios semelhantes. O que vem a ser um monômio semelhante? Um monômio semelhante são monômios, e aí outra vez anotem aí, tá? Ou vocês estão lendo aí no material de vocês, o livro tem, tá? Na página 69 e diante. Então, os monômios semelhantes são monômios que têm, por características, tá? Por característica, a mesma parte literal. Então, monômios só são semelhantes se eles possuírem a mesma parte literal. As partes literais são as letras e os seus respectivos expoentes. Lembra que eu já falei aqui, né? Já falei aqui. Então, se eu tenho... Boa dica aí, ó. Equação do primeiro grau. Quando o professor pedir, ó, 2x e 4x. São semelhantes? São. Porque estão na variável x. Então, a definição de monômios semelhantes só é novidade para vocês porque vocês estão falando de monômio. Porque, diferentemente da equação do primeiro grau, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho um acréscimo de várias letras no mesmo termo. Não é isso? Lá na equação do primeiro grau, não. Só tinha uma única letra, que na maioria das vezes era o x. Aqui não, eu tenho várias outras letras para compor cada um dos meus termos, certo? Mas o princípio é o mesmo. Só são semelhantes se possuírem a mesma variável, a mesma incógnita com o mesmo expoente. Então, esse é semelhante a esse? É. Esse 2x ao quadrado é semelhante a esse xy? Não, jamais. Ou melhor, x ao quadrado y? Não. Esses dois caras aqui não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Ah, professor, tem x ao quadrado, é a mesma incógnita. Mas observe que o meu segundo termo, ele tem um y. Esse y faz com que ele se difira, tá? Seja diferente do primeiro termo. Beleza? Então, esses caras aqui não são semelhantes. Só são semelhantes se possuírem a mesma parte literal. Uma aqui, ó. 3 meios de x ao quadrado y ao cubo z, né? Um com mais letras. E menos
raiz de 3, x ao quadrado, y ao cubo, z. São semelhantes? São, porque eu vou olhar para a parte literal. A parte literal é a mesma. Sendo a mesma, então eles são termos semelhantes, beleza? Professor, por que a gente está estudando essa definição de termos semelhantes? Tá, você está estudando a definição de termos semelhantes em monômio porque a gente precisa fazer operações. Como eu falo para vocês, né, pessoal? Matemática não tem segredo. Matemática são 4 operações básicas que vocês aprenderam lá no fundamental e vocês levam para o resto da vida, tá? Eu vou agregando alguma coisa ou outra nessas operações, beleza? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu aprendi o que é um monômio, né? Como vocês fizeram lá no fundamental. Primeiro aprenderam o que é um número, né? Aprenderam a escrever o número, aprenderam a colocar ele em sequência. E logo depois vocês aprenderam o quê? As operações, beleza? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Mostrei o que era um monômio, mostrei suas características, né? Como ele é dividido. Mostrei como é que se calcula o grau do monômio e mostrei quando é que os monômios são ditos semelhantes, beleza? Por que eu fiz isso? Porque a gente vai partir agora para as operações. Então a gente tem quais operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão e a gente ainda tem a potenciação que vem no material de vocês. Mas também a gente pode trazer isso para o meio da radiciação, beleza? Então vamos lá, as operações. Então eu tenho adição e subtração. Subtração de polinômio. Subtração a gente costuma dizer algébrica, tá? Mas não precisa aqui não, nesse momento. Adição e subtração de monômios. Para a gente somar ou subtrair monômios, a gente tem que ter em mente a definição de semelhança. Se a gente não tiver essa definição de semelhança, eu não posso fazer essas operações de adição e subtração. Beleza? Então, preste atenção. Se eu pedir para você somar ou subtrair monômios de forma algébrica, você tem que primeiro olhar o quê? Se os termos são semelhantes. Se eles forem semelhantes, você pode executar a operação. De que forma eu vou executar a operação? Vamos ver. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Colocando aqui um exemplo para a gente ter a nossa representação de operações com monômios. Então, tem aqui, bem simples já do 7º ano, né? Então, ó, 2x mais 2x mais menos 3x. Beleza, né? Bem simples. Vou colocar aqui agora um mais elaborado. Menos 7x ao quadrado y menos mais 8x ao quadrado y. Beleza? Então, ó, esse cara aqui é uma adição, beleza? Esse cara aqui é uma subtração. Professor, por que o cara de cima é adição? Por que o cara de baixo é subtração? Preste atenção. O sinal da operação aqui, nesse momento, é o sinal que vem no meio. Esse sinal de mais aqui é que manda nessa operação, por enquanto. Tá? Então, esse cara está dizendo que essa operação é uma operação de adição algébrica. Beleza? Da mesma forma que esse cara aqui está me dizendo que essa operação é uma subtração. É uma subtração algébrica. Beleza? Então, vamos lá fazer isso. Como é que eu faço isso, né? Deixa eu fazer o seguinte, tá, pessoal? Deixa eu descer só mais um pouco aqui. Para dar espaço, né? Aqui eu tenho menos 7x ao quadrado y menos mais 8x ao quadrado y. Foi isso que eu tenho colocado, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu elimino os parênteses. Então, esse parênteses aqui já sai, naturalmente. E aí eu faço o jogo de sinal, ó. Quando eu tenho um sinal, um parêntese e um sinal, certo? Um sinal, um parêntese, eu tenho que fazer o jogo de sinal com o termo que está dentro. Então, aqui, mais vezes menos, dá menos. 3x, né? Lembra lá dessa definição. Mais vezes menos, não fala mais com menos que dá errado, tá? Mais vezes menos, e aí me dá menos. 2x menos 3x, sinal diferente, né? Porque esse sinal aqui é positivo. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior número em módulo. O maior é o 3 em módulo. Então, o sinal que vai ser conservado é o menos. Então, subtrai, né? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 3 menos 2, 1. 1x. O termo x eu conservo, tá, pessoal? Quando eu estou fazendo adição e subtração, o termo x eu conservo. Então, tá aqui a nossa resposta, beleza? Então, a adição algébrica de mais 2x mais
menos 3x vai me dar menos 1x. Ou menos x, se vocês preferirem, porque o 1 não precisa aparecer. Certo? Da mesma forma embaixo. Olha só. Primeiro parênteses eu elimino logo de cara. O sinal não muda do primeiro parênteses. Só que o sinal do segundo, ó, menos vezes mais, dá menos. 8x ao quadrado y. E aí eu tenho sinais iguais. Sinais iguais, soma. 7 mais 8, 15. X ao quadrado y, porque eu conservo a minha parte literal. Soma e conservo o sinal. Então, menos 15 x ao quadrado y. Então, a minha subtração algébrica entre esses dois termos me dá como resposta menos 15 x ao quadrado y. Beleza? Tendo isso em vista, a gente já viu a definição de adição e subtração algébrica entre monômios. Beleza? Vamos continuar com a nossa aula. E aí a gente vai ver agora a multiplicação. Tá? A multiplicação. Multiplicação. Professor, por que você não vai explicar a multiplicação e divisão junto? Não dá, certo? Porque a multiplicação tem uma regra, a divisão tem outra regra. Que regras são essas? Não é que nem que seja nenhuma regra. É porque eu tenho que lembrar de um assunto específico. Tá? E é um tópico, desse mesmo assunto, é um tópico para cada uma das operações. Beleza? Por exemplo, para fazer multiplicação, eu não vou mais me apegar à definição de termos semelhantes. Termos semelhantes eu só me apeguei na adição e na subtração, certo? Para fazer multiplicação, divisão, potenciação, eu não preciso mais de termos semelhantes. O que eu preciso é lembrar das propriedades da potenciação. Que propriedades são essas? Multiplicação de potência de mesma base, e aí vocês têm que dar uma revisada, saber o que é que está dizendo a multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base e potência de potência, certo? São os três tópicos da propriedade da potenciação que vocês têm que lembrar. Então vamos lá. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, tá? Anotem isso aí. Conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. E potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, anotem isso aí, guarde, deem uma lida, tá? Se for preciso, dê uma pesquisada no assunto para vocês verem como é que faz. Mas a gente vai executar essas definições na multiplicação aqui, beleza? Pelo menos a multiplicação de potência de mesma base. Depois, aí a gente vai fazer o restante, tá? Nas outras operações. Então, vamos lá. Na multiplicação, exemplo, fica mais fácil de entender se a gente fizer um exemplo, né? Então, vou pegar aqui, ó, 4x ao quadrado y ao cubo z vezes, vou colocar um sinal de menos aqui, ó, vezes mais 5x y 5x z a quarta. Professor, não são termos semelhantes. Realmente não são. Ó. Apesar das letras se diferem, porque eu tenho XYZ na primeira, na outra só tenho XZ. Além disso, os expoentes são diferentes. Eu posso fazer a multiplicação assim, professor? Pode. Eu só estava me apegando à definição de termos semelhantes nesse primeiro tópico, tá? No segundo tópico, eu não preciso mais me apegar a essa definição de termos semelhantes. Então, seguinte. Vamos lá ver como é que fica. Olha só. Como é que a gente procede aqui, pessoal? Faz passo a passo, deixa de pressa, tá? No sinal vezes sinal, sinal vezes sinal, número vezes número, letra vezes letra. Se fizer passo a passo, não tem como errar, certo? Então vamos lá ver como é que fica. Menos vezes mais, lembrando que a operação aqui em foco é a multiplicação, tá? Então, menos vezes mais dá menos. 4 vezes 5, 20. X ao quadrado vezes x, e aí esse x está elevado a 1. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Viram aí? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Tá? Não tem bicho-cabeça, é só prestar atenção, tá? Então, ó, y ao cubo vezes, não tem y. Então, eu conservo ó, y ao cubo.
Quando eu tenho uma letra em um que eu não tenho no outro, que eu estou fazendo a multiplicação, eu repito essa letra, tá? Eu conservo essa letra. E aqui, ó, z elevado a 1 vezes z elevado a quarta. Então, isso vai ficar z elevado a quinta. Certo? Então, tá aqui a nossa resposta. Beleza, pessoal? Observaram que foi número vezes número, letra vezes letra? Dá uma olhada aí, tenta pegar esse exemplo, faz sem olhar, tá? Para você ver se você aprende. Não tem bicho de cabeça, tá? Vamos lá prosseguir. Pessoal, depois da multiplicação, a gente vem com a divisão. A divisão. Como é que a gente faz a divisão, professor? De forma parecida com a multiplicação, beleza? Que forma é essa? Vamos ver aqui. Vamos pegar um exemplo novamente, tá? Sempre partindo de um exemplo para ficar mais simples de vocês entenderem, tá? Não vou me apegar às definições, porque aí como vocês estão com o livro em casa aberto, lendo o livro, né? E aí eu sei que vocês estão dando uma lida aí. Mas vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse, menos 20x ao cubo y ao cubo z elevado à quinta. E vou dividir. Vamos dividir por um desses? Vamos dividir por esse? Menos 4x ao quadrado y ao cubo z. Alguém já sabe o que é qual a resposta? Tinha que saber, né? Por quê? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão, né? Então, se eu faço uma e depois tento fazer a outra com os mesmos valores, automaticamente eu vou obter o termo que está faltando. A minha resposta tem que ser essa. Se não for essa, está errado. Como é que eu faço a divisão, professor? Novamente, sinal, número, letra, letra. Não tem segredo, tá? Faz cada um de uma vez. Vamos lá. Menos dividido por menos, mais. 20 dividido por 4, 5. X ao cubo dividido por x ao quadrado, dá x. Virou aí novamente? O que foi que vocês viram? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu conservei o x e fiz 3 menos 2, que deu 1. Tá vendo que 1 não aparece, mas tem 1 aqui, certo? E aqui, ó, y ao cubo dividido por y, dá y ao quadrado. E z à quinta dividido por z elevado a 1, dá z à quarta. Observe que o que foi que aconteceu com os expoentes? Eu fiz uma subtração. Professor, tem uma coisa errada aí, né? Muito bem, eu vi que alguém prestou atenção. Y ao cubo dividido por y ao cubo, não é ao quadrado. Eu tinha falado ao quadrado, né? Ou melhor, eu tinha falado elevado a 1. Mas é y ao cubo dividido por y ao cubo. São dois números iguais. Então, automaticamente, ó, eles se eliminam. E não tem y aqui nessa parte. Certo? E aí a nossa resposta fica dessa forma. Beleza, pessoal? Essa é a divisão. Se vocês fizerem passo a passo, não tem como errar. Pessoal, quando eu aprendi esse conteúdo, tá? Eu fazia passo a passo. Se eu olhasse aqui a questão, eu já saberia qual era a resposta. Da mesma forma que eu disse a vocês, qual é a resposta disso? É isso daqui. Beleza? Porque eu já sabia disso. Certo? Mas, para quem não sabe, estou aprendendo agora. Para que a formação? Passo a passo. Sinal vezes sinal, número vezes número, letra dividido por letra. Se você não fizer passo a passo, você pode ser que chegue no final e você não obtenha êxito, tá? Na sua resposta. Outra operação que a gente tem aí. Qual é a outra operação? A outra operação aí é a potenciação. Potenciação. Na potenciação eu tenho que me lembrar da outra propriedade, né? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vamos lá. Exemplo. Menos 3 meios de menos 3 meios x ao quadrado y z ao cubo elevado a 3. Elevado a 3. Lembre de potenciação, tá, pessoal? Quando eu tenho 2, por exemplo,
Ou melhor, quando eu tenho 4 elevado ao cubo, eu faço 4 vezes 4 vezes 4. É isso que muda o figurino, né? Esse cara aqui dá 64, certo? É uma coisa parecida que a gente vai fazer aqui, tá? Pelo menos com o meu coeficiente numérico. Com o meu coeficiente numérico eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer ele, repetir 3 vezes, e aí eu faço num cantinho assim, ó, separado, tá? Eu faço isso num cantinho separado. Eu já vou dizer aqui a resposta direto, mas vocês têm que pegar esse cara, colocar no cantinho separado e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, beleza? Quando eu for fazer com letras, eu tenho que fazer potência de potência, porque olha a representação como é que fica. Eu já vou colocar o x ao quadrado aqui, ó. Olha como fica a representação. Isso aqui é a potência de potência. Então, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que menos elevado ao cubo, todo número negativo elevado a um expoente ímpar continua negativo, tá? Definição, certo? Uma coisa mais simples de que você está fazendo essa multiplicação várias vezes. Número negativo elevado a um expoente ímpar sempre é negativo. 3 ao cubo, para quem lembra, é 27, né? 3 vezes 3 vezes 3. 2 ao cubo, 8. Esse daqui eu já fiz. X ao quadrado elevado ao cubo. Y elevado a 1 elevado ao cubo. Y elevado ao cubo, porque 1 vezes 3. E Z ao cubo elevado ao cubo. Z elevado a nona. 3 vezes 3, 9. Beleza? Viu aí que não tem bicho de cabeça nenhum? Se você fizer passo a passo... Primeiro, qual é a operação aqui? Potenciação, professor. Se é potenciação, por que você quer fazer outra operação? Se é potenciação, você tem que seguir o processo de potenciação. Ou você repete tudo e sai multiplicando de forma correta, ou você observa. Esse cara eu tenho que responder com esse. Esse cara eu tenho que resolver com esse. Esse cara eu tenho que resolver com esse. Esse cara eu tenho que resolver com esse. Ninguém aqui dentro se resolve um com o outro não, certo? Todos eles se resolvem a partir do meu expoente. Foi isso que eu fiz. O menos com o expoente, o 3 meios com o expoente, o x ao quadrado com o expoente, o y elevado a 1 com o expoente, o z ao cubo com o expoente. Tá? Cada um deles com o seu respectivo expoente. Beleza? E para finalizar, não tem no material de vocês, tá? Mas existe a radiciação. Radiciação. Vamos lá. A radiciação... Desculpa, tá, pessoal? A radiciação vai ser interessante se a gente fizer uma que tenha solução, certo? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Mas eu poderia ter escrito assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Esse cara aqui não é a mesma coisa que esse. Se está ao quadrado, que é o mesmo índice da raiz, ó, eu posso tirar da raiz só o 2. Corto o 2 com o 2, né? O 2 do índice da raiz com o 2 do expoente do radicando. E aí a base sai, beleza? Então, tudo que tiver elevado a um expoente par sai de dentro de uma raiz quadrada. Olha que interessante. Então, se eu pegar aqui, ó, só como exemplo, tá, pessoal? Só para dizer que eu dei esse conteúdo porque no material de vocês ele não é abordado. Então, ó, expoente 2, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 9, x à quarta, y à oitava, z ao quadrado. Qual é a raiz quadrada disso? A raiz quadrada de 9, todo mundo sabe aí, né? Que é 3. A galera do oitavo ano é topado nisso. Raiz quadrada de 9, 3. Cada um por sua vez, tá? Raiz quadrada de x à quarta. Toda vez que o expoente for par, já que o índice da raiz é 2, basta que você divida. 4 por 2 dá 2. Então, esse x sai elevado a 2. Olha o macetezinho aí, tá vendo? E ainda diz que o professor Rony Cleide ensina macete, né? Mas vamos lá. Y à oitava. 8 dividido por 2, 4. Z ao quadrado. 2 dividido por 2, 1. Acabou. Simples e fácil assim. Não tem bicho de cabeça. Certo, pessoal? Então, aí a gente deu uma revisada nas operações com monômios, certo? Na nossa próxima videoaula, o que é que a gente vai fazer? Eu vou trazer alguns exercícios para vocês, correção desses exercícios aí, tá? Sobre esse assunto, sobre monômios, certo? Vou trazer a resolução e vou trazer mais, além disso, eu vou trazer o assunto de polinômio.
Mas de antemão, já quero deixar um exercício para vocês, rapidão aqui, antes que o vídeo pare. Deixa eu ver aqui. Página... Qual foi a página? Eu tenho deixado um conteúdo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo. Esperem. Foi a página... Qual foi a página? Foi mais. Droga. Tá. A página 86, o exercício de número 13 e 4, certo? Página 86, exercício 13 e 4. Na próxima aula, eu não sei se vocês já fizeram, tá? Mas na próxima aula eu vou fazer a correção desse exercício e a gente prossegue com o número, com o assunto de polinômio. Mas de antemão, tente fazer esse e os demais conteúdos. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima videoaula.